Abram suas Bíblias, por gentileza. Romanos capítulo 1. Romanos capítulo 1, versículos do 14 ao 16. O tema da nossa mensagem hoje é o Evangelho. O Evangelho é o poder de Deus que transforma e salva. Romanos capítulo 1, versículos 14, 15 e 16. Muito obrigado, irmã Lourdes. Diz assim a palavra do nosso Deus. Eu quero convidar os irmãos a ficar de pé em reverência à palavra do nosso Senhor. Só dizendo que a nossa igreja está muito mais bonita com tanta gente vestindo Jesus Transforma. Agora, para que Jesus transforme vidas, é necessário que sejamos instrumentos dele. Tá bom? Diz assim a palavra do nosso Deus. Sou devedor tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. Por isso estou disposto a pregar o Evangelho também a vocês que estão em Roma. Não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro dos judeus e depois dos gentios. Podeis assentar. Nós já oramos. Nós estamos nessa campanha de missões nacionais, onde o tema Jesus Transforma. E nós temos pregado, e até os PGMs também estão discutindo, estão comentando mais sobre este assunto. E hoje, mais uma vez, trazemos esta mensagem, esta palavra a respeito do poder do Evangelho de Deus que transforma e que salva. Este versículo expressa a confiança que o apóstolo Paulo, a confiança do apóstolo Paulo no Evangelho de Cristo Jesus, como meio de salvação para todos e não somente para alguns. Independentemente da sua origem ou etnia, independente do que você tenha feito. Aqui está uma interpretação mais detalhada, aonde nós vamos falar mais a respeito deste assunto. E, em primeiro lugar, o poder de transformação do Evangelho, ele não faz acepção de pessoas, sejam pessoas cultas, sejam pessoas incultas, como o apóstolo Paulo chama aqui de bárbaros, ou não, ou sábios, ou gregos. O Evangelho que transforma, ele não faz distinção de pessoas. Basta crer. É simples, não é? Não é não. Porque o crer que o apóstolo Paulo menciona aqui, que ele, quando ele diz no versículo 16, pois não me envergonho do Evangelho, pois ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Todo aquele que deposita a sua confiança. Todo aquele que se compromete com o Evangelho. Em Tiago,
Ele diz que o diabo crê que ele estremece, mas ele não será salvo. Porque o diabo não tem nenhum interesse em comprometer-se, em se relacionar com o Filho de Deus, unigênito, Jesus Cristo, o Salvador. O crer dele, a confiança dele não é uma confiança de submissão, de entender que ele é o unigênito de Deus e ele é o próprio Deus, o Salvador. O poder do Evangelho transforma e salva todo aquele que crê. Crer de maneira que compromete-se com o Salvador. O apóstolo Paulo, ele tinha tamanho compromisso com Cristo que ele se achava devedor daqueles que ainda não tinham depositado a sua fé em Cristo. O crer de comprometer-se procura imitar o apóstolo Paulo em se achar devedor daqueles que precisam ser transformados. E nós somos devedores principalmente daqueles que nos cercam, a começar pelos familiares, que ainda não depositaram em Cristo a sua confiança. Se perguntarmos a qualquer pessoa que passa na rua se eles creem em Jesus, eles vão dizer certamente que creem. Mas comprometer-se com Cristo é uma outra coisa, requer disciplina, requer dedicação, requer entrega e requer, acima de tudo, abrir mão da sua própria vontade para que a vontade de Cristo prevaleça. Às vezes nós queremos depositar a nossa confiança em Cristo como simplesmente um outro objeto que possa fazer parte da nossa vida. Mas Jesus Cristo, ele quer ser o único a quem nós devemos depositar a nossa confiança, a quem nós devemos depositar a nossa fé. O apóstolo Paulo, ele diz: pois não me envergonho do Evangelho. Paulo afirma que não tem vergonha de pregar sobre Jesus Cristo, de pregar o Evangelho das boas novas, pois ele acredita firmemente em seu poder transformador. E se nós cremos que este Evangelho, ele tem poder para transformar, nós temos pessoa, cada um de nós temos alguém que nós gostaríamos que o Evangelho fizesse transformação na sua vida. Temos ou não temos? Mas aí o que você tem feito para que estas pessoas ouçam o Evangelho da transformação? Para que o Evangelho realize a transformação na vida de alguém, é preciso, aliás, não somente de alguém, mas opere a salvação, opere a transformação, é necessário ouvi-lo. É como um remédio que nós acreditamos que este medicamento pode salvar alguém da morte, mas você não está disposto a dar e só você tem esse remédio. A maior doença que tem matado muita gente, porque a morte pior que um ser humano possa experimentar é viver depois da morte física no inferno por toda a eternidade. E o Evangelho é a salvação, o Evangelho é o medicamento que pode salvar qualquer pessoa dessa morte eterna. A morte física é uma realidade para todos nós e ninguém vai impedir, ninguém pode impedir de alguém no futuro experimentar a morte física. Mas a morte eterna, você pode livrar alguém. Se você assim determinar no seu coração e fazer com que essas pessoas ouçam
não somente com palavras, mas vejam na sua vida o poder transformador, o que o Evangelho é capaz de fazer. Nós vimos aqui nesta encenação duas pessoas que deram testemunho que não somente foram curadas, foram libertas de alguma coisa, mas acima de tudo, experimentaram o poder transformador de Cristo Jesus. E Ele pode fazer isso na vida de qualquer um, de fato e de verdade. Ele fez na minha. E Ele fez na vida de muitos que se encontram aqui presentes. Então Ele pode fazer na vida daqueles a quem nós queremos que sejam transformados. E às vezes nós não queremos, nós não oramos, melhor dizendo, por essas pessoas, mas queremos que elas sejam transformadas. Nós não pedimos a oportunidade a Deus para compartilhar desse Evangelho. Às vezes nós nem oramos por nós mesmos, para que Deus nos dê sabedoria de como nós podemos compartilhar desse Evangelho de maneira agradável. Porque não é só falar para que ouçam, é falar de maneira motivadora, de maneira que você possa motivar as pessoas e que eles acreditem de verdade que este Evangelho é capaz de fazer milagres na vida de qualquer pessoa e de qualquer família. Desde que a pessoa creia, comprometendo-se em colocar em prática o que o Senhor Jesus Cristo lhe ensinar. O Evangelho de Cristo, o termo Evangelho, refere-se a notícias a respeito da salvação, ou boas notícias. Porque notícias a respeito da salvação eterna, só o fato de você falar para as pessoas e garantir que Jesus Cristo morreu na cruz para lhe dar a vida eterna e motivar para que eles possam crer nisto, e que é uma realidade, não é uma ficção, não é uma utopia, é algo real, a salvação é real. E meus amados, mais do que nunca, nós estamos vendo as predições bíblicas se cumprindo hoje em dia. Há muitos textos bíblicos, se você lê, você acredita que foi escrito agora. Dentre eles, esse texto de Romanos capítulo 1, a partir do versículo 18, quando fala a respeito da idolatria, e o motivo de muitos problemas no mundo hoje é a idolatria, é a falta de adorar unicamente e exclusivamente o Deus único e verdadeiro. O Senhor, Ele não quer ser o segundo na nossa vida, pois Ele nos criou, Ele nos sustenta, Ele cuida de nós. Você não teria ciúme de alguém que você faria tudo isso e a pessoa ainda coloca você em segundo plano na vida? Ou até mesmo em nenhum plano, esquece até da sua existência? Que sentimento você teria por alguém que você se desse desta maneira, inclusive se sacrificasse? O Senhor Deus fez tudo isto. E às vezes Ele ainda está em segundo, terceiro lugar, sei lá em qual lugar na vida de muitas pessoas, e até às vezes ignorado a sua existência. O Evangelho da transformação, o Evangelho que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Olha só, Romanos capítulo 10, versículo 17. É necessário que nós verbalizemos, é necessário que nós mostremos às pessoas que precisam ser salvas este Evangelho. Versículo 17. O apóstolo Paulo fala: consequentemente, a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Cristo Jesus. Ou seja, a palavra que o apóstolo Paulo diz que não tem vergonha desse Evangelho. Ele não tem vergonha de compartilhar esse Evangelho.
Ele não tem vergonha de mostrar que esse evangelho transformou a vida dele. Ele era um perseguidor da igreja e agora era alguém que propagava o evangelho que a igreja vivia. Em segundo lugar, o poder de Deus opera através da fé em Cristo Jesus. Não há transformação, não há salvação, a não ser por meio da fé única e exclusivamente em Cristo. Sabe por quê? Porque só Ele morreu na cruz para nos salvar. Mas não somente morreu na cruz, Ele foi sepultado e ressuscitou e está vivo. Somente Ele. Há muitas pessoas que creem em Maomé e Buda e sei lá e outras, mas nenhum destes morreu por você ou por qualquer pecador e foi ressuscitado por Deus, não. Todos esses morreram e não foram ressuscitados, continuam mortos. Mas Jesus Cristo, este ressuscitou. E segundo a Escritura Sagrada, Ele está à direita de Deus e intercede por nós. Na primeira carta de João, capítulo 2, versículo 1, o apóstolo João escreve: Filhinho, eu escrevi estas coisas para que vocês não pequem. Porém, se vocês pecarem, nós temos um advogado diante do Pai, que é Jesus Cristo, o justo. Ele não somente ressuscitou, Ele está lá diante do Pai, intercedendo por aqueles que depositaram nele a sua confiança. E eu sempre tenho pregado e dito que aquele que é advogado hoje e que intercede por nós diante do Pai, depois da morte, depois que cessar o fôlego de vida, ele não será mais advogado. Ele não é advogado de morto. No dia do julgamento final, que está se aproximando cada vez mais, ele será juiz. Não haverá mais advogado para aqueles que morreram sem depositar a sua fé única e exclusivamente em Cristo. Não haverá mais como defender-se. O tempo de aceitar a Cristo como seu advogado de defesa e Salvador único e Senhor é enquanto tem fôlego de vida, enquanto você pode tomar uma decisão, porque depois de morto, acabou-se. E nós precisamos fazer conhecido isto, para que as pessoas que precisam ser transformadas pelo poder do Evangelho, eles possam ouvir e crer. O apóstolo Paulo diz que primeiramente dos judeus, porque quando Cristo veio, Ele veio para os judeus. Ele não saiu de Israel. Ele viveu o seu ministério totalmente em Israel, revelando ao povo de Israel o Deus eterno e a todos que lhe cercassem. Mas para que, depois da sua morte e ressurreição, o Evangelho deveria ser pregado em toda a terra, até os confins da terra. Paulo destaca que a salvação é oferecida inicialmente aos judeus, mas também estendida aos gentios, ou seja, aos não-judeus, enfatizando a universalidade da mensagem do Evangelho, porque ele foi escolhido logo depois da morte e da ressurreição de Cristo Jesus. Ele foi escolhido para levar o Evangelho àqueles que não eram judeus, aos gentios, aos bárbaros, aos gregos. O versículo 16 de Romanos, capítulo 1, este versículo resume
o centro da mensagem cristã e a missão de Paulo de espalhar esta mensagem por todo lugar aonde ele pudesse alcançar. Ele se achava devedor de todos aqueles que precisavam ouvir a respeito da salvação. Ele se achava devedor de todos aqueles que precisavam da transformação por meio do poder do Evangelho de Cristo Jesus. Portanto, sejamos imitadores de Paulo e do Senhor Jesus Cristo, porque Ele mesmo, Ele declara isto, que devemos ser os seus imitadores, levando o Evangelho de Cristo Jesus. Uma vez que nós cremos, uma vez que nós colocamos em prática a nossa fé, nós temos agora uma dívida com aqueles que ainda não creram. Porque o Senhor nos chamou para um objetivo: levar as boas novas àqueles que ainda não conhecem. E se nós não fizermos isto, certamente nós seremos cobrados no dia do julgamento. Veja Mateus capítulo 28, versículos 19 e 20. Antes da sua ascensão definitiva aos céus, depois da sua ressurreição, ele apareceu aos seus discípulos durante um período, e no final, ele fala aos seus discípulos o seguinte: portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo que eu ordenei a vocês. E eu estarei sempre com vocês até os fins dos tempos. A proposta de Jesus é que agora o Evangelho não fique restrito somente ao povo judeu. É que o Evangelho espalhe-se por toda a terra, de maneira que todos se tornem discípulos de Jesus. É uma ordem. Ele não está perguntando se nós podemos fazer. É uma ordem para todos aqueles que se comprometeram com Ele. É uma ordem para todos aqueles que depositaram nele a sua confiança. É uma ordem para todos aqueles que foram alcançados pelo poder do Evangelho que salva e que transforma. Precisamos nos preocupar com aqueles que ainda não conhecem a Cristo. E nós estamos preocupados e oramos, porque os nossos PGMs, os nossos pequenos grupos multiplicadores estão aí para trabalhar. E nós temos várias pessoas da igreja que ainda não participam de nenhum pequeno grupo e que precisam ser inseridos nesses pequenos grupos, para convidar pessoas que ainda não conhecem a Cristo, que são seus vizinhos, seus parentes, seus amigos, a participarem desses pequenos grupos e compartilhar o Evangelho que transforma. Nós já temos pessoas aqui que foram transformadas por esse poder do Evangelho e que justamente foi no pequeno grupo que eles ouviram o Evangelho da salvação. Se nós quisermos que mais pessoas sejam transformadas, se nós quisermos que mais pessoas creiam em Jesus, é necessário que nós arregacemos as mangas e não vamos somente dizer que Jesus transforma. Vamos apresentar ao mundo, de fato, que Jesus pode fazer essa transformação através das nossas palavras e através da nossa vida. Isso é testemunhar. Isso é levar as boas novas. Nos comprometamos com o ID de Cristo Jesus, transformando vida. Primeiramente, que a nossa deva ser transformada dia após dia, porque o fim da transformação será na glorificação nos céus. Que Deus em Cristo nos abençoe. Amém? Vamos orar? Deus de bondade e misericórdia,
Queremos te agradecer porque o teu evangelho transformador chegou até nós. Começou lá em Israel há 2000 anos atrás, ou até um pouco mais. E chegou até aqui. Ganhou o mundo. E muitas vidas depositaram em Cristo a sua confiança através do ouvir o evangelho da salvação. E que nós não venhamos ficar adormecidos, Senhor. Que venhamos nos condoer com aqueles que estão morrendo sem a salvação. Porque é um estado eterno. Não há volta. Portanto, que venhamos operar enquanto há fôlego de vida em muitos que nós amamos, em muitos que nós conhecemos. E que desejemos ardentemente que nós venhamos sonhar com a transformação destes que nós queremos que sejam transformados. Pai, que o teu evangelho continue operando transformação na nossa vida dia após dia. De maneira que a nossa vida seja pautada na tua vontade, naquilo que o Senhor quer que sejamos, e não naquilo que nós queremos ser. Transforma-nos dia após dia, de acordo com a tua boa vontade, de maneira que possam ver a imagem do teu Filho Jesus em nossas vidas, no nosso comportamento, no nosso falar, que a nossa presença, que o nosso testemunho seja agradável diante dos olhos daqueles que nos cercam, para que eles possam crer no Senhor. Rogamos em nome de Jesus. Amém.